Senhor nosso Deus, que pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo destruístes a morte, a herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também pela vossa graça a imagem do homem celeste. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o seu servo, subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante deles os reis ficarão calados, por como ver os que lhe tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi despassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador, como ovelha muda ante aqueles que a descriam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova o Senhor de esmagá-lo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura. Viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades.
Por isso eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte dos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores, tomou sobre as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé.
Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provocado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança, ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente de Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus disse-lhes. Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu, por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com o outro discípulo. Esse discípulo era conhecido sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe:
Falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. E não disse nada em segredo, porque me interrogas. Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê, mas se falei bem, porque me bates. Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes. Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam. Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos. Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam. Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. É por ti que o dizes, ou foram outros que te disseram de mim? Disse-lhe Pilatos. Porventura sou eu judeu. O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos. Então, tu és rei? Jesus respondeu. É como dizes, sou rei. Por isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Que é a verdade. Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus. Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus no monte de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram. Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Não temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lasto, em hebraico Gabatá.
Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram. À morte, crucificam-o. Disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram os príncipes dos sacerdotes. Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também com ele Nicodemos, aquele que, antes, tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus,
e envolveram-lhe em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim e, no jardim, um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Estimados irmãos, queridas irmãs, ainda há pouco escutávamos como resposta ao salmo este refrão: Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Estas palavras, ditas pelo próprio Cristo, ressoam hoje aos nossos ouvidos, de uma forma completamente diversa, mas também cheias de profundidade, porque sentimos todos nós a partida de Jesus. O Senhor morreu. O Senhor morreu. Caríssimos irmãos e irmãs, diante desta afirmação, uma pergunta poderá soar aos nossos ouvidos. Mas como pode morrer o autor da vida? Como é que a vida pode morrer? Como é que aquele que é a vida em si mesmo, fonte e origem de todos os bens, pode morrer? Mas sim, o Senhor morreu. É hoje este o grande mistério que a Igreja nos chama a contemplar, a morte do Senhor. Estamos a viver a Semana Santa e com ela vivendo também os mistérios da nossa salvação. Hoje contemplamos o Senhor que pende da cruz, o Senhor que é levado ao sepulcro. Deixai, pois, caríssimos irmãos e irmãs, que vos proponha, à semelhança de ontem, 3 palavras que nos ajudarão a meditar no mistério que hoje celebramos. E a primeira palavra é esta: espanto. Sim, caríssimos irmãos e irmãs, espanto, admiração. Domingo passado, ao escutarmos o Evangelho da Paixão segundo São Lucas, justamente na parte final, lá se dizia que aqueles que ficaram junto à cruz, contemplando aquele espetáculo, regressavam batendo com as mãos no peito, espantados que estavam por aquilo que acabara de suceder. Por isso, meus amigos e meus irmãos caríssimos, a palavra primeira é espanto. Então, perguntemos a nós mesmos, que sentimentos nascem em nós depois de contemplarmos este espetáculo que acabamos de ouvir narrar no Evangelho segundo São João? O que é que nós vimos ali? O que é que nós ouvimos ali? Que sentimentos surgem no nosso coração diante da paixão do Senhor? Que espanto, que admiração se criam em nós? Será que nós não nos espantamos, isto é, nós não nos admiramos com aquilo que acabou de suceder? Meus amigos e meus irmãos caríssimos, será que também nós não nos espantamos, no sentido em que nós não nos admiramos diante do mistério do mal? Caríssimos irmãos e irmãs, escolhi esta palavra justamente porque nós estamos a perder a capacidade de nos admirarmos, de nos espantarmos diante do mal, diante do sofrimento, diante da violência. Já reparastes numa coisa? A velocidade com que as notícias entram pelas nossas vidas. A televisão quase que traz em direto o sangue derramado, as mortes, os acidentes, os desastres naturais. E nós estamos a perder a capacidade de nos compadecermos, de nos espantarmos, de criarmos espanto dentro do nosso coração diante do mal que acontece. Ora, o momento presente da história é o momento que nos faz pensar nisso. Como é que nós nos espantamos
Qual é a nossa atitude diante da violência? Qual é a nossa atitude diante da nossa responsabilidade pessoal que temos para o mal? Porque todos nós também contribuímos de alguma forma, ou mais ou menos, para o mal que acontece. Será que estamos a perder a consciência? Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, contemplando o Senhor morto, crucificado e morto, melhor dizendo, pensemos um pouco, como é que está a nossa consciência? Será que ela está de tal modo entorpecida que já não é capaz de condoer com a dor alheia? Segunda palavra, meus amigos. Silêncio. Hoje, sobre a terra, cai um manto de silêncio. Até o tempo. O sol não brilha com aquele esplendor habitual. As nuvens caem lá carregadas de um cinzento pesado, fazem-nos lembrar que hoje é Sexta-feira Santa. Ao entrar no adro desta nossa igreja, por esta altura do ano, costumam aparecer umas florzinhas brancas ali na relva. E elas abrem logo de manhã. E eu logo de manhã vinha aqui à igreja, vim agora para a igreja e as florzinhas, no auge do dia, estão fechadas. Como que a nos recordar, hoje é dia de interioridade. Hoje é dia de silêncio. O espanto, a admiração, leva ao silêncio. O silêncio de hoje é muito importante para que amanhã sejamos capazes de dar o grito da ressurreição. Sem silêncio, caríssimos irmãos e irmãs, sem introspecção, sem interioridade, sem termos um coração capaz de refletir, não somos também capazes de gritar que o Senhor ressuscitou. Por isso, o silêncio é absolutamente importante, porque só o silêncio preenche, só o silêncio dá respostas, só o silêncio completa o inacabado, só o silêncio nos faz compreender o grande mistério do amor. Por isso, hoje não é dia para dispersões, hoje não é dia de festa, hoje não é dia de alegria, hoje é dia de uma sã tristeza, hoje é dia de interioridade, hoje é dia de calar o som e deixar que o nosso coração contemple o mistério de amor. Sim, porque Deus, enquanto amor, pende inteiramente da cruz. A cruz hoje grita-nos que o único verbo que há que conjugar é o verbo amar. A cruz hoje grita-nos que só o amor nos faz entender todas as coisas. E todas as coisas, estes mistérios, compreendem-se, entendem-se a partir do silêncio. Terceira e última palavra, abandono. Portanto, espanto, silêncio, abandono. Experimenta hoje o Senhor Jesus o abandono total e pleno. Ó Senhor, todos te abandonaram. Todos te abandonaram. Onde estão os teus discípulos, Senhor? Onde estão os teus apóstolos, aqueles que escolhestes, e ainda ontem partilhavam contigo o teu corpo e o teu sangue, recebiam a ordenação episcopal. Onde estão eles? Fugiram. Onde estão os cegos a quem destes a vista, Senhor? Onde estão os paralíticos que restituíste a mobilidade? Onde estão os coxos? Onde estão os leprosos que curaste? Onde está Lázaro que ressuscitaste? Onde estão aqueles a quem tu mataste a fome, Senhor? Onde? Não estão. Fugiram. Não estão. Egoístas, deixaram de ver em ti a fonte da cura. Onde estão eles, Senhor? Onde estão eles? Todos te abandonaram. Todos te abandonaram. O teu abandono, Senhor, ainda não terminou. Quanto bem
feito às nossas almas. Quantas graças recebemos nós de Deus? Quantas? E qual a resposta? Mais uma vez, ontem e hoje, o abandono, a ingratidão, a solidão desta hora, a traição, o pecado, nem mesmo no dia de hoje. Nem mesmo no dia de hoje. Quantas e quantos, no dia de hoje, não se lembram, Senhor, que Tu estás só, no Teu abandono? Quantos e quantas? São 1001 solicitações. Ainda hoje, nesta nossa terra, em quinta-feira santa e sexta-feira santa, um rally. Entende-se uma coisa destas? Não se entende. Não se entende. Mais uma vez, o abandono. Jesus só na cruz e no sepulcro. Quantos não puderam parar um pouco para estarmos com o Senhor? Caríssimos irmãos e irmãs, resta-nos contemplar o Senhor morto. Resta-nos contemplar a morte. Resta-nos, Senhor, vós, só e desolado. E nesta hora, caríssimos irmãos e irmãs, há mais uma pessoa a qual não pode ficar sem referência. Maria Santíssima, a Mãe da Dor. Ela é a única que não abandonou Jesus. Com o apóstolo, amado, e mais algumas mulheres. Ela é a expressão daqueles que amam sem condição. Ela não se esconde. Ela não foge da cruz. Ela não é covarde. Ela é mãe. Ela não desiste. Ela não desiste. De pé, solidária até ao fim. Até ao fim. Ainda há pouco, no Evangelho acabado de escutar, ouvíamos um momento crucial onde da cruz, Cristo pendendo, dizia: mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Naquele momento, Maria recebe a Igreja como filha. Todos os membros da Igreja somos filhos teus, ó Mãe. Por isso, hoje, olhamos para Maria Santíssima como mãe de todos os que sofrem, como mãe de todos os que choram, de todos os que morrem, como mãe de todos os abandonados, como mãe do nosso coração. Caríssimos irmãos e irmãs, Maria está presente no sofrimento, está presente na dor. Maria faz-nos sentir hoje, diante do mistério do abandono, que nós não estamos sós. Assim como ela não abandonou o seu bendito Filho, nós podemos dizer, no dia de hoje, que ela também não nos abandona. Não nos abandona em qualquer hora da nossa vida. Maria não deixa para trás. Maria vai ao encontro do seu Filho como vai ao encontro de todos nós. Maria não se deixa convencer por coisas sem valor para não estar ao pé da cruz do seu bendito Filho. Como também não deixa de estar junto de nós. Ela é a sua mãe. E nesta palavra cabe todo o elogio feito a uma mulher. Ela é a sua mãe. Ela é a nossa mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, ela é a mãe de todos nós. Ela é a mãe de todos aqueles que sofrem a cruz, que estão sob o peso da cruz. Ela lá está, não nos deixa. Caríssimos, terminemos, pois, esta nossa reflexão. Continuemos esta nossa celebração da paixão. Por isso, recordemos estas três importantes palavras.
Em primeiro lugar, a capacidade de nos espantarmos, sobretudo diante do sofrimento. Em segundo lugar, a capacidade de fazer silêncio, que nos dá todas as respostas. E por fim, a capacidade de compreendermos o abandono, seja o nosso próprio, seja como o silêncio, como o abandono alheio, do qual não fica distante a mãe de todas as horas, a mãe de todas as dores, a mãe de todos os filhos que somos e que hoje, no seu bendito Filho, ela recebe como filhos caríssimos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé para dar testemunho do vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei fervorosamente as nossas súplicas e por vossa bondade protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Bispo Armando e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus, nosso Senhor, os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus, nosso Senhor, lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos na integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo povo judeu, para que Deus, nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança.
Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa família, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo, que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo testemunho perfeito do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descansa o seu coração. Concedei-lhes que no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos conhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração, segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a paz e a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar nas suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Eis o madeiro da cruz, no qual estive suspenso, o Salvador do mundo. Eu te vi passagem através
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Deus, Todo-Poderoso e Eterno, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Terminada esta nossa celebração da paixão do Senhor, vamos imediatamente preparar-nos para sairmos em procissão. Peço que 4 senhores para o Senhor morto e para as lanternas, mais 4 senhores para Nossa Senhora das Dores e também para as lanternas. Portanto, são 6 para aqui, 6 para ali e um para levar a cruz, aquela cruz de madeira que ali está. Subiremos o meio da vila, desceremos a Rua Nova e aqui ao cabo de baixo da Rua Nova atravessaremos a Travessa do Bispo Enes em direção à Igreja de São Francisco para fazermos o sepultamento do Senhor. Amanhã, pelas 8h30 da noite, aqui nesta nossa Igreja Matriz, teremos a solene Vigília Pascal. Aqueles que quiserem água, ou trazem recipientes, tirando-a do talhão que vai estar ali, ou então trazem já os recipientes cheios e ponham-nos ali perto para a solene Vigília Pascal. No domingo, a missa de Páscoa é na Igreja de Santo Antão às 11, seguida de procissão da ressurreição. Inclinai-vos para receberdes a bênção. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por Cristo, nosso Senhor.